Dia da Consciência Negra, Dia de Zambi. Temos também no Brasil o Dia dos Povos Nativos e temos tantas outras datas que eu acredito que tenham sido criadas com o intuito de trazer realmente consciência. Trazer consciência às coisas não é apenas saber, não é apenas ter um dia específico. Nós termos a consciência, por exemplo, da beleza que é a diversidade. Se a diversidade fosse algum obstáculo, ela não existiria. Só cria conflitos com a diversidade aquele que não está seguro consigo mesmo, não se sente bem consigo mesmo, que vive uma vida sem profundidade, ou que teme que suas crenças sejam diluídas pela diversidade que o mundo tem. A diversidade dos gostos, a diversidade das culturas e a diversidade em relação ao campo também da espiritualidade. Ter consciência da importância das manifestações culturais dos povos da África, isso seria de suma importância para todos nós entendermos um pouco mais a história da humanidade, a nossa história como humanidade. Atribuímos a ciência a quem? Aos povos da África? Atribuímos a filosofia a quem? Aos povos da África? Quem é que verdadeiramente criou a ciência? Criou a filosofia? Aonde que a espiritualidade emergiu com profundidade? Aonde foi? Aonde foi que a ciência e a espiritualidade viviam em harmonia até o surgimento da Igreja Católica, até o surgimento do poder romano, se apropriando de culturas espiritualistas, principalmente das culturas do povo hebreu, do povo judeu, sequestrando para si os conhecimentos desses povos, mesclando esse conhecimento específico do povo hebreu com outras culturas, colocando esse conhecimento como que de uso exclusivo da igreja. E aí era necessário destruir a ciência, era necessário destruir a diversidade cultural, era necessário criar monstros e inimigos para conseguir domínio, controle, poder. Assim, aos poucos transformaram a belíssima cultura do povo africano, as diversas culturas, as inúmeras culturas do povo africano, em algo maligno. Da mesma forma fizeram com as culturas dos povos nativos, transformaram as culturas belíssimas, extraordinárias dos povos nativos em algo maligno. Mas quando nós vamos à origem desse conhecimento que a igreja se apropriou, que é o conhecimento do povo hebreu, povo judeu, nós não encontramos nessas culturas o que a igreja ensina. Sinal, uma evidência que a igreja criou, inventou, mentiu, distorceu os conhecimentos do povo judeu e também
os conhecimentos anteriores que estão contidos na Bíblia. Criou uma Bíblia adequada para manipulação, para alienar as pessoas, atormentá-las, colocar elas no cabresto mesmo, como se fossem simplesmente animais irracionais, tirando a razão das pessoas, colocando medo e a sensação que, se pensar fora da proposta da igreja, terá condenação eterna. Aí vem a necessidade de ter consciência em relação a isso, de buscar a origem daquilo que a igreja ensina. E quando nós vamos na fonte, no judaísmo e nas culturas anteriores à criação da Bíblia, anteriores à criação da igreja, vemos que isso não existe. Até a própria palavra inferno não é um destino, é aquilo que os espíritas chamam de umbral, porque a palavra inferno vem da palavra Hades, que nada mais é do que os espíritas chamam de umbral. É um lugar no plano espiritual, ao qual Platão vai falar, Sócrates vai falar deste lugar, mas todo esse conhecimento espiritualista que Platão e Sócrates e os outros filósofos europeus ensinaram, vem do Egito. Platão, Sócrates estiveram no Egito, ficaram muito tempo no Egito, assim como outros pensadores europeus, pensadores também de outros povos, de outras culturas, estiveram no Egito. Foram lá que eles aprenderam, com os ensinos principalmente daquilo que ficou conhecido como a tauba de Esmeralda, conhecimento de Hermes. Hermes Trismegisto ficou conhecido, veio daí o conhecimento que hoje nos chega muitas vezes como o conhecimento do povo europeu. Ter consciência da história, ter consciência que a ciência nasceu na África. A filosofia que nós conhecemos nasceu na África. A espiritualidade, da forma como nós conhecemos, também tem muitos indícios e fundamentos que nasceu no Egito. Os conhecimentos diversos que circulam no mundo têm muitas características daquilo que era ensinado no Egito. Veja, o povo do Egito, povo africano, conhecia a glândula pineal, sabia das funções que a glândula pineal tinha. A glândula pineal. Quando foi que a medicina europeia descobriu a glândula pineal? Até hoje a medicina convencional não sabe ou não quer falar as múltiplas funções da glândula pineal. O primeiro cientista branco, talvez, a tocar nesse assunto de uma forma mais profunda, foi René Descartes. René fala que a glândula pineal é a sede da alma. Ele compreende que a glândula pineal é a conexão da alma com o corpo. Os egípcios já dominavam esse conhecimento científico, conhecimento da medicina, muito antes das outras culturas se apropriarem da medicina, dizendo que foram eles, ou distorcendo a história para que nós tivéssemos a ideia que a ciência nasceu, a medicina nasceu através do homem europeu, que não é verdade. Então, ter consciência, um dia de consciência, ter consciência, estar consciente da história do povo africano, ter consciência da história dos povos nativos, é isso que verdadeiramente nós todos que buscamos a verdade, que buscamos os princípios de liberdade, os princípios de humanidade, ou que defendemos bandeiras como aquela que Jesus nos trouxe, que
que era a bandeira da verdade, da honestidade. Então, quem verdadeiramente caminha com Jesus, buscar a verdade. Não vai ficar preso a convenções de instituições que não têm compromisso com a verdade, que não querem saber da verdade, porque a verdade de fato liberta o prisioneiro do seu cativeiro. Que esse dia de fato possa resgatar a consciência da espiritualidade africana, da medicina africana, dos conhecimentos que a África detinha muito antes da Europa e que ainda existem na África. Chegaram até nós, por exemplo, filosofias como a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz tem como fonte principal o conhecimento do Egito. O que mais dificulta uma consciência da importância dos povos africanos é a falta de interesse da população, mas principalmente da população que tem uma descendência africana. Da mesma forma, aos povos nativos é preciso resgatar o conhecimento, a cultura, as raízes, porque isso fortalece, porque isso demonstra na prática que a diversidade é boa, que a verdade é boa. E saber a verdade sobre as culturas africanas é bom para todos nós. Aprender com os povos nativos é bom para todos nós. E principalmente lembrar que quem criou essa imagem tão distorcida, principalmente a principal causa dessa imagem tão distorcida que nós temos das culturas africanas, foi a igreja. Hoje em dia, as igrejas transformam as culturas africanas em algo nocivo, usando a Bíblia. Volta a lembrar, os personagens nos quais os cristãos acreditam não existem, nunca existiram entre o povo hebreu, não existe na cultura judaica. Você percebe a dimensão disso? Então as pessoas estão acreditando no quê? No que as pessoas estão acreditando? Numa grande mentira. Mentira que foi criada para ter controle mental e espiritual sobre as pessoas. Não existe esse ser maligno na cultura judaica, na cultura do povo hebreu. Não existe o lugar final como um inferno, como as pessoas acreditam. Volto a dizer, a palavra inferno, na sua origem, não é final. É a mesma coisa que umbral, é o sentido de um lugar temporário. É preciso ver a origem das palavras. Será que Jesus, os apóstolos, as pessoas do povo judeu, Moisés, eles não falavam latim. Não era latim que eles falavam. As Bíblias que chegaram até nós, elas passaram por muitas transformações em termos de língua e também de adaptações que são evidentes. É preciso ter o interesse de estudar, ter um compromisso com a verdade para se libertar das fantasias, para se libertar das mentiras. Não vai ter consciência enquanto nós vivermos na ilusão. Não haverá consciência enquanto nós vivemos no mundo de faz de conta, no mundo de mentiras. Consciência supõe estar consciente mesmo de tudo, estar lúcido. É conhecer as coisas como elas são, como elas foram, e não uma versão que nos apresentam, uma narrativa que nos apresentam.
não terá consciência enquanto nós vivermos sobre o domínio do medo, sobre o domínio do ódio, sobre o domínio da separação, sobre essas formas de pensar que agridem, que separam, que geram conflitos, que geram a desordem, que geram o medo, a insegurança. Naturalmente, a intolerância, a discriminação, ela existe em todas as culturas. Ela existia entre os povos africanos. Os povos africanos, as tribos diferentes, tinham conflito, tinham ódio, tinha guerra entre eles. Então a intolerância também estava presente lá. E também é preciso ter consciência disso. É preciso ter consciência que hoje, na nossa cultura brasileira tão diversificada, as pessoas têm ódio pela diversidade, têm intolerância pela diversidade, julgam o todo por uma atitude, por um comportamento. Então há muitas pessoas, por exemplo, de culturas espiritualistas de origem africana, que têm uma aversão a igrejas, aversão ao próprio espiritismo. Então existe intolerância de todos os lados. Existe falta de consciência de todos os lados. É preciso ser diferente daquele que se coloca como algoz. É preciso ser melhor do que aquele que agride. Porque se eu me tornar exatamente como o outro, que eu acho que não é bom, eu vou ser exatamente como o outro, com uma outra bandeira na mão. Mas que diferença fazem as bandeiras? As bandeiras só separam. A diversidade cultural, ela precisa ser compreendida como um organismo vivo da sociedade, necessária para a sociedade, importante para o nosso crescimento intelectual, moral, espiritual, para o nosso crescimento científico também. Enquanto os interesses pessoais predominarem, não terá consciência. Porque quem domina a ciência, por exemplo, vai pensar apenas em fins próprios. Quem domina as culturas, os povos, as mentes, ainda vai continuar com esse tipo de jaula intelectual, esse tipo de jaula espiritual, porque pensa nos interesses próprios. E assim, no cotidiano, entre as pessoas que têm menos influência, menos capacidade de controle, elas também pensam nas suas questões pessoais. Elas não estão preocupadas com o todo. Elas não estão preocupadas com a sociedade. Às vezes a pessoa não está nem preocupada com a própria família. Em ter uma família melhor, em ter uma família mais saudável, uma família mais consciente. E há aqueles que não estão nem preocupados consigo mesmo. Querem apenas viver de qualquer forma. De uma forma inconsciente. Sem ter consciência de si mesmo. Sem ter consciência do todo. Consciência. Se a proposta é nós estarmos conscientes, vai precisar de muito mais do que nós criarmos datas festivas ou datas com o intuito de despertar reflexão. As datas têm a sua importância simbólica, mas elas precisam nos levar à reflexão, nos levar a pensar nos detalhes. Mas além de pensar nos detalhes, que é compreender o contexto histórico, as nuances que envolvem a nossa história, compreender também as questões individuais e o todo, compreender o conjunto. E é necessário que a consciência comece em mim. É necessário que eu seja consciente. Se o outro não vai se tornar consciente, é uma responsabilidade do outro.
Mas eu preciso dar conta das minhas questões, da minha mente, do meu comportamento, das minhas atitudes. Eu preciso ter responsabilidade. Só assim nascerá a consciência humana. A consciência que nós todos somos humanos. Todos nós somos espíritos que trocam de roupa, que trocam de corpos, mas que se mantêm conectados à essência de tudo. Que diferença faz se eu estou num corpo ou estou no outro corpo, se aquilo que importa é nós como essência, como seres divinos? Naturalmente que nós precisamos com urgência ter consciência realmente das questões sociais, das questões espirituais, científicas, filosóficas. Precisamos ter consciência de classe. Compreender que existem pessoas que controlam a parte econômica. Por que elas controlam? É preciso ter consciência de um monte de coisas. Estar atento, é preciso estar atento a tudo. Pensar sobre tudo, conversar sobre tudo. Mas com a intenção de nos libertarmos e também de nos tornarmos pessoas melhores, conscientes em casa, no mundo, trazendo a mudança, trazendo a compreensão, trazendo a harmonia, trazendo um entendimento diferente, nos fazendo compreender que toda essa diversidade humana, ela é importante, ela é maravilhosa, ela é bela. Como é bom, por exemplo, experimentar fontes de espiritualidade diferente. Como é bom poder ir numa igreja de Santo Daime, poder ir numa casa de Umbanda, ir no terreiro de Candomblé, ir numa sociedade espírita e também ir numa igreja. Porque, afinal de contas, o problema das igrejas, no meu entendimento, é que lá Jesus não está na ação, na atitude. Porque Jesus é amor, é compreensão, é harmonia, é caridade. O que afastou, por exemplo, Mahatma Gandhi do cristianismo, isto é que nós precisamos estudar como cristãos. Aqueles que acham, que acreditam que são cristãos, precisam entender por que Mahatma Gandhi não se tornou cristão. Porque ele percebeu que Jesus é maravilhoso. O Evangelho de Jesus é sublime, principalmente o Sermão da Montanha. Quantas pessoas que se dizem cristãos que estudam o Sermão da Montanha? Mas Mahatma Gandhi, como uma pessoa de mente aberta que era, estudou o Evangelho de Jesus, a sua história, e viu que o Evangelho de Jesus, de fato, consegue sanar todas as nossas questões sociais e espirituais. Consegue trazer solução para tudo. Mas ele também percebeu que o fã-clube de Jesus não tinha nada a ver com Jesus. Era outra coisa. Ter consciência disso. Que o problema não é as fontes espirituais. Que o problema somos nós, que criamos a divisão, que criamos a ignorância, que criamos o ódio. Somos nós que precisamos mudar. Somos nós que precisamos ter consciência. O budismo é maravilhoso. O hinduísmo é maravilhoso. Todas as fontes espiritualistas africanas são boas. Mas quando chegaram, por exemplo, aqui no Brasil, se desviaram, foram para outros caminhos. Então o problema não está na espiritualidade, não está nas questões que são a essência. O problema está em nós, em pensarmos apenas em nós mesmos, em cultuar mentiras, em sermos preguiçosos de não estudar, de não querer saber, de não querer entender. Nós somos o problema. Mas nós também somos a solução. Eu estou falando mais sobre o aspecto
da espiritualidade, porque é justamente no campo da espiritualidade que o brasileiro se mantém mais apegado. Porque o brasileiro não é voltado ao campo científico. O brasileiro não é voltado ao campo filosófico, a estudar história, mas estudar história sobre perspectivas diferentes. Não, o povo brasileiro é mais voltado ao campo da fé. Não da fé consciente. Da fé que acredita. Porque é muito cômodo. É um comodismo tão grande. Simplesmente ter alguém que me diz o que fazer, como pensar, como devo ser. É cômodo demais. É muito fácil. Então, me parece que nós, como população, nós gostamos daquilo que não dá trabalho. O problema é que aquilo que não dá trabalho acaba dando muito mais trabalho. Porque dá conta da nossa inércia, dá conta de tudo aquilo que nós geramos por falta de uma atitude positiva, dá muito mais trabalho. A cultura africana espiritual, toda a comida africana, tudo aquilo que nasceu na África é algo muito válido, e é belo, é bonito. A diversidade das expressões de pensamento que existe na África contribuíram muito para a diversidade que existe no Brasil, de gosto, de entendimento de mundo. Assim como os povos nativos contribuíram muito, nós precisamos compreender que nós todos somos humanos. E que em vez de ficar brigando uns com os outros, nos matando, nos separando, é muito melhor vivermos em harmonia, aprendermos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros. Como é bom a cultura dos povos nativos, o tanto que ela tem a nos ensinar, principalmente em termos de medicina, de espiritualidade, de conhecimento de nós como seres humanos. Entender, por exemplo, questões que algumas aldeias indígenas têm, que as mulheres têm parto natural sem dor. Olha, as mulheres indígenas têm parto natural sem dor. E nós aqui, com tanto suposto conhecimento, com a medicina supostamente tão avançada, e temos problemas com estas questões ainda. E os povos nativos encontraram um jeito natural. O tanto que nós temos para aprender com os povos nativos. E o tanto que nós temos para aprender com as culturas africanas da África e aquelas presentes aqui no Brasil. Percebemos que no conflito, na intolerância, quem perde somos nós. E percebemos que na consciência, estar consciente de tudo, somos nós que ganhamos. Salve as forças da natureza. Salve os povos da África. Salve a corrente africana. Salve todos os orixás, as expressões, as manifestações de uma realidade pura da vida em sua essência. Salve o conhecimento. Salve a ciência. Salve a humanidade, salve Mãe Terra, paz e luz e consciência a todos nós.